Olá, está começando mais um Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. A partir de agora, as informações do Legislativo caruaruense, as notícias de Caruaru e região, entrevistas e muito mais. Eu sou Leonardo Santos e comigo dividindo a apresentação do Em Pauta, a jornalista Gabriela Mendes, de volta aqui ao nosso programa. Bem-vinda novamente, Gabi, eu senti sua falta e os nossos telespectadores também, viu? Também senti falta de apresentar aqui o Em Pauta com você. Uma boa tarde para todos, né, que nos acompanham aqui na TV Câmara. Começando mais um Em Pauta com muitas notícias e informações importantes para a nossa região. Exatamente. Vamos começar falando então sobre pesquisadores que estudam casos de reinfecção da Covid-19 no Brasil. E o governo lançou um novo programa habitacional. Exatamente. Em entrevista, vamos falar no segundo bloco com o meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC, para falar sobre a frente fria, né, o sistema frontal que atingiu o sul do país e chegou em Pernambuco essa semana, Gabi. Tudo isso e muito mais vocês conferem a partir de agora no Em Pauta. E olha só, Gabi, a gente começa o programa então falando sobre o programa de vistoria 2020 anunciado pela Destra na última semana para o transporte escolar, táxi e mototáxi. Nós temos um VT sobre o assunto, não é isso? Exatamente. A gerente de transporte da Destra, a Ketila Santos, traz mais informações sobre o assunto aqui para a gente. Vamos conferir. No próximo dia 31 de agosto, nós vamos estar retomando as vistorias dos transportes 2020. O usuário pode ligar para o número 3723-2838 para fazer o agendamento, comparecer à autarquia e solicitar autorização para realizar o pagamento do alvará na Receita Mercantil. Após esse pagamento, ele só aguardar, a partir do dia 31 até o dia 30 de novembro, nós vamos estar realizando as vistorias nas categorias de mototáxi, transporte escolar e táxi. É só comparecer à Destra com toda a documentação, que é a mesma que é exigida todos os anos para a atualização do cadastro, com o veículo, e no pátio da Destra essa vistoria é feita pelo vistoriador, o selo 2020 é colado e o usuário está apto para realizar o seu trabalho durante o restinho do ano e o comecinho do próximo. E olha só, Léo, nos últimos tempos, né, que a gente vivenciou essa pandemia, a gente recebeu a notícia de que podem haver casos de reinfecção pela Covid-19. E só no Brasil existem cerca de 20 casos suspeitos de reinfecção, né? Pesquisadores estão investigando essa situação e alguns pacientes tiveram cura clínica, foram tidos como curados, né? Mas eles voltaram a apresentar algum quadro aí relacionado à doença, e isso pode mudar o que a gente conhece sobre a Covid-19, que não é tanta coisa assim, né? Então, os casos estão sendo investigados pela Universidade de São Paulo, a USP, e também pela Fundação Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro. São 16 suspeitos em São Paulo e 4 no Rio. A gente vai conferir, né, o VT, Léo. Exatamente, Gabi. Os casos de infecção até então eram tidos como raros, né? A ciência está aprendendo com o vírus, inclusive, como se já citou aqui o secretário de Saúde de Caruaru, Francisco Santos, em entrevista à TV Câmara, falou que a saúde, né, os médicos e a ciência têm aprendido no dia a dia com a doença. Então, essa semana foi divulgado que, como você bem explicou, casos de reinfecção que estão sendo investigados. Mas quem vai trazer detalhes sobre isso é o biólogo Átila Yamarino. Ele vai explicar mais para a gente, em detalhes, como funcionam os casos de reinfecção da Covid-19. Vamos conferir. Confirmado o primeiro caso de reinfecção de uma pessoa pelo SARS-CoV-2, pelo novo coronavírus. Até aqui, a gente tinha muitas suspeitas de que isso pudesse acontecer. Teve alguns casos de pessoas que se curaram do vírus, testaram até negativo para ele e depois voltaram a manifestar os sintomas ou voltaram a ter o vírus aparecendo em testes ou voltaram a ter Covid. Mas até aqui ninguém tinha mostrado que o vírus que causou a primeira doença era diferente do vírus que causou a segunda. Essa é a primeira vez que isso acontece. É um paciente de Hong Kong que teve a doença no começo do ano em Hong Kong, provavelmente com o vírus de lá, que não ficou conhecido, não foi estudado, e agora, 4 meses e meio depois,
foi para a Europa, visitou a Europa e voltou da Espanha, testou novamente positivo para o coronavírus e o vírus que foi isolado dele agora tem muito mais a ver com os vírus que estão circulando nesse momento na Europa, na Espanha, do que os vírus que circularam em Hong Kong. Então, não é a prova definitivíssima porque não tem o primeiro caso, mas é muito certo de que ele pegou esse vírus de novo na Europa agora. Nesse paciente em particular, da primeira vez que ele teve o vírus, ele não teve sintomas, foi uma pessoa assintomática, e agora dessa segunda vez também não. Então ele não informa muito pra gente se a primeira infecção é muito diferente da segunda, porque ele não teve sintomas nos dois casos. Vamos ver como é que a coisa vai acontecendo. Segundo, ainda assim, apesar de ter sido confirmado, essa situação é uma situação rara, é uma exceção. A gente sabe de alguns casos que aparentam ser uma reinfecção, mas isso não é o mais comum. Até aqui não parece ser uma grande preocupação para desenvolvedores de vacinas, para quem acompanha a epidemia, para tudo que está acontecendo. Com o tempo agora, com esse avanço dos meses, a gente vai descobrindo se a imunidade das pessoas vai persistir por bastante tempo ou não. Esse paciente teve 4 meses e meio para pegar o vírus de novo. Em todo caso, a lição que fica é, a gente não sabe o quão comum é pegar o vírus de novo, mas se você teve ele, se você já se curou, mesmo se você testa imune para o vírus, no teste rápido, continua se protegendo, mantenha o distanciamento, continua usando máscaras, porque a gente não sabe se você pode se infectar de novo e, mesmo se essa segunda infecção for tranquila, você pode pegar o vírus e passar para outras pessoas. Então vale manter essa proteção e acompanhar. Próximos passos é a gente descobrir se muda alguma coisa de uma infecção para outra, se a segunda vez ela é mais atenuada ou mais séria, e daqui para frente, com bastante casos acontecendo de novo, a gente vai acabar descobrindo isso bem ou mal. E o governo federal lançou o programa habitacional Verde e Amarelo. Ele pretende substituir o Minha Casa Minha Vida. A gente confere um pouco mais sobre esse programa na reportagem da TV Brasil. O lançamento do Casa Verde e Amarela será aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, daqui a pouco, às 11 horas da manhã. É um programa habitacional que pretende substituir o Minha Casa Minha Vida e que deve incluir pelo menos 1 milhão de novos beneficiários. Os detalhes serão apresentados pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, entre outros participantes. A previsão é que eles anunciem taxas de juros mais atrativas, com foco principalmente nas regiões norte e nordeste, onde há maior carência habitacional. Olha, só para fazer um balanço, para relembrar, na semana passada o governo entregou mais de 1.000 moradias em 4 estados. No total já foram aí 212 mil casas entregues e outras 189 aí contratadas e financiadas com recursos do FGTS. Somente agora em 2020 o governo federal já investiu mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em moradias populares. Renata, com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo esse evento. E olha só, Gabi, o governo federal prorrogou por mais 2 meses o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que permite a redução dos salários e das jornadas dos trabalhadores durante a pandemia do coronavírus. Exatamente, Léo. O objetivo é preservar o emprego e também a renda e garantir a continuidade das atividades econômicas, também reduzindo os impactos sociais provocados pela pandemia da Covid-19. Vamos entender um pouquinho mais na matéria da TV Brasil. Criado pelo governo para auxiliar os trabalhadores nesse momento de pandemia, complementando a renda naqueles casos em que o profissional teve redução de jornada de trabalho ou suspensão temporária de contrato, possibilidades que são permitidas também pela medida. O decreto 10.470, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União ontem, em edição extraordinária, estende em mais 60 dias o prazo de atuação do benefício. No total terão sido 180 dias, 6 meses. O presidente falou ontem pelo Twitter, junto ao ministro Paulo Guedes, que a prorrogação do prazo do bem vai permitir a preservação de 10 milhões de empregos no Brasil. Segundo ele, o país voltou a gerar empregos, mas alguns setores ainda estão com dificuldades para retomar 100% das atividades. Já o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que mais de 16 milhões de acordos desse tipo já foram firmados através do benefício. Renata. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas suas informações. E o Em Pauta faz agora uma pausa para o intervalo e volta já já.
Já estamos de volta aqui no Em Pauta e agora a gente tem entrevista, né, Léo? Exatamente, Gabi. A gente vai falar agora sobre o sistema frontal, a frente fria, que atingiu o país no finzinho da semana passada, né? As temperaturas baixaram no sul do país, chegou até a nevar em algumas localidades e agora esse sistema frontal deu as caras aqui em Pernambuco. As temperaturas baixaram no Recife e no sertão de Pernambuco, o céu ficou bastante nublado. Ok. Rony Guedes, seja bem-vindo ao Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2, para a gente conversar sobre essa frente fria, né, que tem atingido o país e recentemente esse sistema frontal deu as caras aqui em Pernambuco. Eu gostaria de começar perguntando para você, então, só para as pessoas entenderem o que é esse sistema frontal, né, como é que ele atinge o nosso país, e se vai deixar todos os cantos do país frio. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia para vocês, boa tarde, né? Boa tarde para todo mundo. É satisfação poder falar com vocês aqui, pessoal da TV Câmara e todos os telespectadores aí. O sistema frontal, ele é um conjunto de informações meteorológicas, é um sistema bem complexo, que sempre se formam no sul da América do Sul e ele vai se deslocando para norte através do encontro de duas massas de ar, uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Por isso que ele provoca, basicamente, nessa região de encontro, você tem uma queda acentuada de temperatura, mudança no campo do vento e alterações dos níveis de pressão, o que é bastante sentido pela população no momento da passagem do sistema. Nessa região de encontro, a gente chama de frente fria, e é a frente fria que provoca essa alteração brusca, que provoca uma queda de até 10 graus na temperatura de um dia para o outro. Então, isso dá uma percepção bem acentuada para a população, principalmente nas regiões mais do sul, sudeste, onde as temperaturas já são menores nessa época. Então, você já tem um climazinho ameno e passa a ter um clima bastante frio, com essa queda de 10 graus aí de um dia para o outro. Para cá, para o Nordeste, geralmente a gente chama de resquício de frente, ou então o sistema frontal acaba provocando apenas um conjunto de nebulosidade. A variação de temperatura é muito pouco, porque a massa de ar frio ela já não é tão densa e tão grande quando se desloca por todo o continente. Geralmente, ela só atua mesmo lá na região sul ou na região sudeste, de forma bem acentuada, chegando a provocar granizo, neve, temperaturas negativas nas serras gaúchas, nas regiões elevadas lá de São Paulo, por exemplo, mas para cá, para o Nordeste, a percepção é pequena, é mais em termos de nebulosidade e variação muito mínima nas outras variáveis meteorológicas. E não é comum que ela se desloque tanto quanto aconteceu ontem, né, chegando a provocar bastante nebulosidade em todo o sertão e parte do agreste, Pernambuco. Geralmente ela se dissipa ou ela para antes, porque ela vai se deslocando para o oceano e aí ela quebra esse contato com o continente e aí com isso ela não provoca alteração brusca. Já essa subiu mais um pouco, não se deslocou tanto para o oceano e com isso está provocando aí bastante nebulosidade aqui na região e subiu muito, chegando aí na região norte, provocou frio aí em toda a região do centro-oeste, chegou lá pelo Acre, por Rondônia também. Então, como ela é inclinada, assim, ela pega desde o sudeste, aí passa pelo centro-oeste até chegar no extremo sul da Amazônia ali. Rony. Pois não? Pronto. Então, assim, como foram, né, as tempestades aqui em Pernambuco no início dessa semana? Nós não tivemos tempestade de provocar chuvas severas, como acontece nas outras regiões. Aqui, basicamente, só alterou um pouco as temperaturas e deixou o sertão bastante nublado, o que não é comum nessa época. Essa não é a época chuvosa do sertão, geralmente lá é tempo de céu claro,
né? As noites de céu claro, céu estrelado, e aí você teve o tempo bem fechado devido a essa nebulosidade provocada pelo sistema frontal. E aí a gente nem chama de frente fria, justamente porque você não tem uma alteração brusca, nem da pressão e nem da temperatura. Se você vê, a gente tem um padrão aí, desde o litoral até o sertão, entre 19 e 20 graus, tirando as áreas de relevo que tem as temperaturas menores à noite, mas a alteração foi pouca, um grau, digamos assim. Por exemplo, aqui no Recife, nós tivemos a menor temperatura do ano, que foi de 18,2, mas ela não é um recorde. Em 2017, nós tivemos temperatura menor, de 17,4, e em 1985, o Recife registrou 15 graus, que é bem menor do que a 18 registrada ontem. Então, você vê que não foge tanto ao padrão comum daqui da região. Para ir para o Agreste, as temperaturas nos locais mais frios estão em torno de 13 graus. A gente registrou 13 graus em São Bento do Una e em Brejão. Já Garanhuns está perto de 14, Caruaru está próximo de 15. Não é tão diferente do que acontece todos os anos e a gente não bateu os recordes da região. Entendi. Essas temperaturas que você falou, mais especificamente essa semana, por conta do resquício do sistema frontal, é possível ser sentida do ponto de vista de temperatura, ou é uma alteração que não influi tanto em como a gente sente isso? É possível ser sentida, mas não tão diferente do que nos outros dias, porque a variação é pequena. O que influi principalmente para a queda de temperatura aqui na nossa região? Além do vento, né, que o mês de agosto é os meses dos ventos, você tem o fim do período chuvoso. Então, com o tempo não está nublado, você tem menos nuvens, principalmente aí no Agreste e no Sertão. Então, a superfície, ela perde energia para a atmosfera, porque você não tem um tampão, digamos assim, o tempo não fica abafado. Então, como ela está perdendo mais energia, ela esfria mais rápido e, por isso, as madrugadas são mais frias nesse período. E como você tem o vento, ele desloca essa umidade que está sobre a região e a umidade ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, quanto menos umidade, maior a temperatura, e quanto mais umidade, menor, é o contrário. Então, essa época que você tem mais vento, é o inverno, né? Basicamente, está chegando perto do final do inverno, ou seja, você deixou de absorver mais radiação durante todo esse período de 3 meses. Então, aqui, geralmente, o mês de agosto a setembro são os meses que a gente registra as menores temperaturas, porque está no final do inverno e porque os ventos são mais intensos. E aí você tem uma condição aberta do tempo, céu claro, com vento e menos energia do que o normal. A partir de setembro, né, com a chegada da primavera, a gente fala que a inclinação da Terra ela inclina seu eixo e, com isso, o Sol fica mais perpendicular aqui. Então, a quantidade de radiação que chega a partir da primavera é maior e, por isso, que começa a aquecer, até a chegada do verão, que é o máximo da época de insolação que a gente recebe. Entendi. Rony, no geral, será que é possível, né, a gente dizer que tivemos um ano atípico em relação às chuvas e também temperaturas frias? Eu diria que não foi tão atípico. Nós tivemos algumas alterações na chuva, principalmente porque a gente vinha de muitos anos secos e nós tivemos bastante chuva esse ano no Sertão e no Agreste, até o mês de junho. O mês de julho já não foi tão chuvoso quanto vinha, mas foi próximo da média. E agosto está chovendo pouco, o que tem contribuído para essa queda da temperatura. Nós temos registrado temperaturas abaixo da média nesse período, principalmente agora em agosto, mas não é o recorde. Nós não batemos os recordes de temperatura mínima e também nem de máxima, né? A atmosfera está mais fria, mas
não foi o recorde, mas é um ano frio, é um ano que as temperaturas estão menores do que os anos anteriores. Estou entendendo. Agradeço, Rony, a sua participação aqui no Em Pauta da TV Câmara, foi muito esclarecedor. A gente espera em outras oportunidades para continuar conversando sobre tempo e temperatura, um assunto muito interessante que mexe com a vida de todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês pelo convite, estamos à disposição e nos encontramos adiante. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. O Em Pauta de hoje está chegando ao fim, mas a gente se encontra na próxima sexta-feira, no mesmo horário, ao 12h45, trazendo todas as informações, notícias sobre Caruaru, região e também do nosso Brasil. Até sexta, Léo. Exatamente, Gabi. Você estava pensando que o sextou era hoje, mas o sextou é só na sexta. Tem semana que a gente quer que a sexta chegue logo, viu? Até o próximo Em Pauta. E lembrando, você, telespectador, que pode ajudar a fazer as pautas aqui do nosso programa através das nossas redes sociais, no Facebook e Instagram, @TV Câmara Caruaru, e também no YouTube você pode ver e rever os nossos programas. Até o próximo Em Pauta.